Olá, boa noite. Luiz, eu vi que você entrou. Você tem que pedir para participar da live. É só jogar pro lado, que aí eu já te autorizo. Boa noite, Igor. Saudades, meu amigo. Para variar, eu aqui atrapalhado. Aê. Luiz da Jamba já tá entrando, que bacana. Que horas são? Boa. Fala, meu amigo! Como é que você tá? Boa noite, doutor Pedro. Tudo bem, cara? E contigo? Como é que tá? Tranquilão? Graças a Deus, bem. Tá ouvindo bem? Tô no fone aqui, eu tô 100%. Que bacana, cara. Muito prazer. A gente já se conhece, mas obrigado por você dar essa oportunidade para o Seixá, para a gente bater esse bate-papo. Né? Então, o pessoal tá entrando ainda, né? Mas eu gostaria de já começar com você contando um pouco, né? A gente vai conversar sobre a Jamba, né? O que é a Jamba, né? Sobre as parcerias que estão acontecendo, pelo trabalho maravilhoso que tem sido feito por vocês, né? Então, Luiz, gostaria primeiro que você se apresentasse e falasse um pouco da Jamba para gente. Maravilha. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui. Um monte de gente importante já participou dessa conversa contigo. Que é Eu isso? assisto Mais que muito. você? Mentira. Eu tô um pouco com aquela sensação de participar do programa de TV que tu sempre assistiu, sabe? Porque eu tô acompanhando bastante. Eu já mandei várias perguntas para ti. Pô, que Nas bacana, lives cara. aí, eu sempre acompanho, não só pela natureza do trampo, mas também por interesse pessoal nesse assunto. Eu sigo bastante tudo que o Sechat e você fazem, e eu estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Luiz Mandara, eu sou diretor executivo da Jamba Studios. Nós somos uma startup de criação de conteúdo que nasceu e está acontecendo dentro do programa de aceleração da The Green Hub. A gente nasceu com o propósito de comunicar, desconstruir o preconceito que existe em torno da cannabis. Então, depois de todo o trabalho que já foi feito para demonizar a erva, para ligar ela com a violência, com o tráfico, com porta de entrada para outras drogas, todas essas falácias, essas mentiras que foram contadas esse tempo todo, a gente já está careca de saber, a gente sentiu a necessidade de, em outro lado, criar conteúdo contando a verdade, não fazendo necessariamente apologia, tudo, mas contando a história da cannabis, desde quando a humanidade conhece essa planta, para que a gente usou, para que a gente ainda usa e para que a gente pode usar, qual que pode ser o papel da cannabis para a sociedade a partir do momento que a gente desconstruir esses preconceitos, acabar com esse proibicionismo sem sentido e levar para frente todos os progressos que podem vir. Então, a Jamba hoje, a mídia que a gente mais aposta, mais se identifica no momento, são as histórias em quadrinhos, que a gente vê como uma mídia barata, de alto alcance, alta disseminação, e a gente está criando para essa mídia coisas diferentes. A gente está fazendo um projeto da casa, um projeto autoral que é um quadrinho, uma graphic novel que vai contar... graphic novel é um quadrinho mais ou menos com uma estrutura de cinema, uma estrutura de filme, que tem um começo e meio fim da história no mesmo quadrinho, geralmente papos mais adultos, temas mais contemporâneos. E aí a gente vai contar a história de uma mãe que tem um filho doente e precisa recorrer ao tratamento com cannabis. Mas aí, diferente do que já tem lançado, a gente vai contar a história de uma mãe da periferia, uma mãe negra, uma pessoa que não necessariamente tem dinheiro ou acesso à informação, e aí ela vai precisar desconstruir o preconceito com a cannabis nela primeiro, para depois poder, a partir daí, desconstruir o preconceito nas pessoas próximas dela e aprender sobre o assunto e finalmente achar um tratamento adequado para o filho dela. Então esse é um dos projetos que a gente está desenvolvendo agora. A gente recentemente firmou uma parceria também com o portal Sechat,
onde semanalmente a gente publica quadrinhos ilustrando notícias do mundo da cannabis. Então a gente tenta de uma forma ali bem dinâmica, através das ilustrações e do texto, comunicar algum fato relevante, alguma coisa, contextualizar um pouquinho, porque a gente entende que hoje a dinâmica é mais as pessoas verem muita manchete e não se aprofundar tanto nas notícias. A gente precisa fisgar elas e o quadrinho, a ilustração, faz esse trabalho muito bem. Então a gente está toda semana falando sobre algum assunto legal, a gente está de olho no que está acontecendo, para tentar comunicar de uma forma dinâmica os progressos que a cannabis vem fazendo, não só no Brasil, mas no mundo também. Poxa, muito bacana, Luiz. A Dragon Hub, né, sempre com essa pegada aí de escolher os melhores para estar acelerando, a Jamba não estaria longe disso. E a questão da parceria com o Seixar, né, a gente já está de olho nessa parceria desde a época que você fez a gravura de uma entrevista, de um call que foi feito com o Steven DeAngelo. Né, que você desenhou lá com a bandeirinha do Brasil. Desde essa época a gente procura, né, uma forma de estar tendo essa parceria que eu acho sensacional. Eu acho o quadrinho, ele é uma forma da gente estar levando as pessoas, né, principalmente aquelas que não têm tanto hábito de estar lendo, é uma coisa mais lúdica, uma coisa mais bacana de estar lendo. Né? A gente vê isso, né, que está enraizado nas nossas raízes. Né? Você nunca pensou em fazer uma jamba de cordel ou não? Não, até hoje. Eu nem sei o quanto né? Mas a gente está aberto através... Um dos grandes valores da gente estar dentro da aceleração da Green Hub é exatamente o networking, os contatos que a gente consegue fazer a partir disso. E a gente recebeu, sim, uma história, um artista que produz nesse formato e querendo criar coisas em parceria, tudo. Então isso é muito primeira mão, foi uma coisa que aconteceu e me deixou muito feliz, porque eu adoro também esse formato. E aí outra coisa que eu queria também aproveitar e falar, eu não desenhei. A Jamba tem uma equipe, eu quero poder rapidamente apresentar eles também, que nós somos 4 pessoas na Jamba. Eu sou o porta-voz, eu sou o diretor executivo, mas eu não encosto em nada, eu não sei desenhar, eu sou no máximo um cara que fica de olho, antenado no negócio, mas a equipe da Jamba, a parte do business, tem eu e a Damares Ribeiro, ela faz parte também do corpo de sócios e ela fica de olho comigo, estratégia, do que lançar, o que não lançar. E a gente tem lá do lado criativo os 2 artistas que de fato desenham, escrevem, que são os 2 irmãos, o Suel e o Ian Troisi. Então, eles desenharam mesmo uma peça para anunciar a live que o Steve DeAngelo fez com a Green Hub, que foi muito legal, e aí foi bastante aceita, o Steve DeAngelo repostou, a gente ficou super orgulhoso. Aí a Green Hub também contratou algumas ilustrações para a gente poder fazer a publicidade da live, tudo foi bastante legal. Cara, muito bacana, viu? Queria só mandar um abraço aí para o Sassen, para o Gianluca, não é Sorocaba que o Gianluca mora, pera que eu já vou lembrar, de Serra Negra, a Ceci e a Laís, né, que são lá da equipe que eu trabalho de neurocirurgia, e para a Camila do Seixar, que está acompanhando, que é uma grande incentivadora aí dessa parceria com a Jamba e o Seixar, né? Se não me engano, você falou de uma mãe, né, que é mais carente, que está buscando, é aquele quadrinho que você me mandou, não foi? Isso, eu te mandei para você dar uma olhada no trailer, né? Cara, sensacional. Eu tô de vez em quando olhando pro lado, que eu tô toda terça-feira eu tento fazer um negócio aqui com o computador, nunca dá certo. Né? Mas eu tô tentando, para ficar mais fácil de eu ler as perguntas aí, mas uma hora eu vou acertar isso daí. O Vitor Sig tá mandando aí um salve para você. Deixa eu só puxar esse aqui. Então é um grande amigo, grande incentivador da causa também há bastante tempo. Estou vendo bastante gente também, Thalita, Vitão, a própria Damares, o Ian, da equipe da Jamba estão aí, o Popó, o Lucas Orsetti. Valeu, pessoal, por ter aparecido. Valeu mesmo, que vocês dão uma boa audiência, e, por favor, toda terça-feira, não esqueçam de acompanhar o Seixar das 7 às 8 da noite, sempre tem uma live bacana.
Luiz, uma conversa que eu tenho sempre, né, um assunto que você tocou com o Tarso Araújo, né? O Tarso foi um dos cineastas que fez o filme Legal, né? A história da Catiele e da Anne. Né? E o que a gente conversa, né, é que assim, teve-se uma sorte, né? Que esse caso, não vou chamar de sorte, né? Teve um favorecimento que a Catiele é uma moça branca, é loira, é bem instruída, entendeu? É uma pessoa articulada. Então ela conseguiu, né, se articular e colocar a história dela na mídia. Você acha que se não fosse a Catiele, fosse uma senhora negra, obesa, com perna cheia de varizes, hipertensa, que morasse numa comunidade do Rio de Janeiro, quando ela falasse sobre cannabis para uso medicinal, você acha que a história seria a mesma que ela é hoje? Eu tenho certeza que não, tanto que não foi. Tanto que começou a partir do momento que impactou essa parte da sociedade. Infelizmente, nós dois aqui somos dois caras brancos conversando sobre isso, e aí eu tenho muito orgulho, fico muito feliz de saber que dentro da equipe da Jamba tem a Damares, que é uma mulher negra muito consciente, muito ativista, e ensina a gente o tempo inteiro sobre isso. E é verdade, o Ilegal é um filme muito legal, eu não tenho nada a dizer sobre o Ilegal, foi muito bom assistir e presta um serviço enorme, com certeza, mas é aquilo, eu mesmo, que mesmo sendo branco, eu não teria acesso a advogados, a sequer a informação de saber o caminho, ou de ter o tempo para poder dedicar a isso, horas do dia, você poder ficar em casa. As mulheres da periferia são mães solteiras, elas não têm tempo, elas deixam o filho com vizinhos, com parentes, para poder ir trabalhar, porque na grande maioria das vezes elas são a única fonte de renda dentro de casa. Então, por mais válido que seja aquela narrativa, ela não fala com o Brasil, ela não fala com o país de uma forma... Ela não fala, porque a grande maioria, para começar, 54% da população brasileira é negra. Então, por aí, as 54% da população já não estava se sentindo representada. E ainda tem todos esses outros que são o quê? São demonstrações da desigualdade que existe, né? Então eu tenho certeza que não, tanto que com certeza milhares, milhões de crianças, pessoas já sofreram de doenças que poderiam facilmente ser tratadas com cannabis e não tiveram força ou vontade ou acesso a poder quebrar essa barreira. Então legal, a judicialização através daquelas mães foi um passo importantíssimo, mas agora a gente precisa dar os outros, que é dar acesso à maior parte da população. Concordo com você, eu acho que a grande briga, né, vamos chamar assim, a nossa grande luta é realmente ter acesso. O que eu vejo no consultório, né, nas ações, é que o problema maior é o preço, né? Eu tenho pessoas assim, de todas as cores, negros, brancos, pardos, que têm o mesmo problema, que é o acesso. Né? Então hoje eu acho que isso ele é generalizado. A gente tem produtos hoje que custam R$2.000 na farmácia. Né? Então, isso daí assim, é de difícil acesso para qualquer um. Né? É um acesso difícil. E, infelizmente, a gente tem essa desigualdade social ainda relacionado à cor, né? Que é um absurdo, mas ainda a gente vive isso. Né? Então, a gente acompanha isso. Na sua opinião, né, a entrada da medicação, né? Não sei se você está acompanhando essa questão da medicação da Prata e Dona Duzi ir para a farmácia do SUS. Né? Uma medicação Sim. que é só CBD, que não tem os outros canabinoides. O fato de ir para o SUS, o CBD, eu acho bom. Né? A questão de preço, essas coisas, eu não vou nem discutir. Eu acho bom porque já é uma saída. Mas acho ruim que seja somente o CBD isolado. Eu acho que deveria ser outros canabinoides. Na sua opinião, né, sabendo que o cobertor do Estado é curto, o Estado deveria pagar o remédio que é retirado no SUS ou, nas pessoas que tiverem indicação médica para um tratamento, poderem implantar? Essa discussão é super complexa, né?
Tem toda a parte que você falou do fato de ser um CBD isolado, quando tem tantos dados e tantos estudos falando que o óleo full espectro amplo mesmo, com todos os canabinoides, por causa do efeito comitiva, tem muito mais efeito, tudo. Tem toda essa discussão, e essa em particular porque THC tem preconceito, tem estigma. Então as pessoas têm medo do efeito psicoativo do THC, e por causa disso, toda essa regulamentação para que a medicação tenha no máximo 0,3% de THC, tudo, que vocês, cientistas, médicos, já sabem que é balela, e que o THC também, não só associado com os canabinoides, mas sozinho, também tem diversas aplicações, tudo. Então, aí, né, eu, como sendo da comunicação, estando inserido aí, eu já vejo, primeiro, um problema de preconceito aí, com o THC. Tem uma outra parte também de, poxa, pelo preconceito em cima do cultivo, o medo de perder o controle em cima do cultivo e ele não ser permitido, faz com que, mesmo sendo bom a gente dar acesso a algum medicamento pelo SUS, gastar dinheiro público para poder comprar um remédio importado de R$ 2.000 que poderia facilmente ser feito aqui. Por exemplo, o óleo social da Abraço custa R$ 70. Então, como dentro do país a gente já tem essas associações plantando e produzindo esses óleos de excelente qualidade, baixíssimo custo, e aí o SUS vai buscar esse medicamento lá fora para gastar o nosso dinheiro de forma ineficiente, também não faz sentido. Mas aí todas essas partes têm que ser atacadas em suas respectivas áreas, né? Então a gente tem que pressionar a Anvisa para que ela não só permita, através dessa RDC, que os medicamentos de cannabis usem insumos importados. A gente tem que pressionar a Câmara para que eles votem a PL o mais rápido possível. A gente tem que pressionar todo mundo para que a gente possa... Tudo isso são barreiras para que a gente chegue naquele objetivo que a gente falou mais cedo, que é o acesso democratizado ao medicamento, né? E a Jamba, né? Como que vocês se pretendem se posicionar em relação a isso? Vocês estão fazendo produtos, sejam eles quadrinhos, histórias, alguma coisa que aborde esse assunto? A gente está fazendo na Sechar, com a parceria, a gente vai comentar esses assuntos e muitos outros, mas de uma forma mais superficial. Com a equipe que a gente tem hoje, nós estamos dando um primeiro passo, né? Nós somos uma startup de ainda 4 pessoas e engatinhando e sonhando em fazer grande diferença nesse tudo. Mas, por enquanto, não. O nosso quadrinho, o primeiro, que é esse que eu mandei para ti, que eu contei sobre a história da mãe e tudo, ele vai pincelar tudo isso através desse ponto de vista. Então, a gente vai apresentar a esse público todas as barreiras que existem. E essa mãe, ela vai inevitavelmente passar por todas elas, começando no preconceito das pessoas que estão próximas dela, depois a ter o acesso ao medicamento correto, depois de ter acesso à prescrição do medicamento correto, ter acesso à dosagem correta, a conseguir comprar o medicamento, a judicialização, e aí problemas com a lei, enfim, tudo isso vai ser pincelado. E aí a gente espera depois, com calma, ir aumentando a nossa biblioteca de produtos, tocando cada um dos assuntos separadamente. Porque, na nossa visão, o que a gente precisa é contar as histórias. Hoje em dia, até qualquer parte da mídia, a cultura, quando menciona o usuário de cannabis, acaba caindo no estereótipo também. Então, mesmo quem não está falando mal, está reforçando um estereótipo que não é verdadeiro, que não representa todo mundo. Então, a gente precisa começar a criar personagens, desenvolver narrativas que contem papéis que a cannabis pode desenvolver dentro da nossa sociedade e também de forma comum. Não vamos mais ficar tentando bater na cabeça das pessoas, vamos só contar o que já está acontecendo. O seu advogado, ele consome cannabis por uso recreativo, que é um uso também que, eu, pessoalmente, não acho que existe uso recreativo, porque até a pessoa que faz o uso adulto, uso social, o que quer que seja, ele tá usando aquilo para tratar alguma
algum estado de ansiedade, alguma coisa emocional. Então, todo mundo tem um relacionamento muito individual, seja para tratamento, seja para uso no dia a dia. E essas histórias precisam ser contadas para que as pessoas entendam, vejam os diferentes usos e a maneira com que as pessoas interagem com a planta nas suas diversas formas. Deixa eu só mandar um abraço para minha professora, Anaír, foi minha primeira professora. Ela e minha mãe também. Beijo, mãe. Não perdem uma live minha. Né? E a Camila da Tume, que é a nossa instrumentadora-chefe lá na equipe, né? Que geralmente chegam um pouco atrasadas para cirurgias, não ia ser diferente, né? Ela chegou um pouco atrasada aqui também, que é para manter, né, a média, né? Já sei que sexta-feira ela vai me entregar tudo errado, mas tudo bem. A Damares falou alguma coisa aqui, ela deu um aceno e escreveu embaixo, assim, imaginário coletivo. Ah, sim. Porque isso está na missão central da Jamba. A gente precisa criar um novo imaginário coletivo sobre a cannabis. Imaginário coletivo é toda essa coisa que está estruturalmente na cabeça das pessoas, que nem racismo estrutural, machismo estrutural. Tudo isso que existe, as pessoas não percebem, reproduzem sem perceber, é o que também existe dentro da cannabis. E aí a gente precisa, através da comunicação e de contar essas histórias e fazer essas vozes serem ouvidas, e lentamente recriando o imaginário coletivo. Se a gente tiver tempo em algum momento de falar sobre proibicionismo, como ele foi criado, tudo, aí eu contextualizo um pouco mais o porquê dessa nossa estratégia de criação de conteúdo. Porque essa foi a ferramenta central, né, do proibicionismo. Vai dar tempo, sim. Deixa eu só mandar um beijo pro meu irmão, Carlos Henrico, tá aí o Henrico, 1830, e a Camila, que já tá me ameaçando me deixar sem café da manhã na sexta. Brincadeira, a Camila, tô vendo também uma outra instrumentadora que entrou, a Dandarami, né? Bem, enfim, Mi, beijo, obrigado de você estar assistindo. Luiz, toda primeira terça-feira a gente começou a fazer aqui no Seixá uma live, né, que é de perguntas e respostas. Então, o convidado ou sou eu ou são as pessoas que estão nos assistindo, que a gente fica no bate-papo. E assim, a quantidade de dúvidas, e muitas delas assim extremamente rasas, a gente vê o quanto que as pessoas elas ainda estão um pouco perdidas nesse contexto da cannabis medicinal, né? Ou não existe cannabis medicinal, né? Existe cannabis para uso medicinal. A cannabis é a mesma planta sagrada da China, do Egito e da Índia, né? Não muda, né? O que muda é a forma como você usa. Você falou, né, da questão daquele uso, né, o social terapêutico, o recreativo terapêutico, né? Que é o cara que tem lá uma ansiedade e fuma um cigarro de maconha para dar uma relaxada. E isso, Luiz, é verdade. Isso realmente acontece, né? A gente percebe que essas pessoas elas têm o ganho da substância. É que quando se fuma, você tem os malefícios do cigarro. E eu não estou aqui fazendo juízo de valores, não. Se deve, se não deve. Tem muita gente que gosta de separar, né, a cannabis medicinal do uso recreativo ou uso social. Não podemos esquecer que quem começou tudo isso foram os jardineiros. Eles foram os primeiros que forneceram óleo para as pessoas. Talvez, né, teve um médico, Ricardo, que foi o cara que ensinou todo mundo a fazer óleo, mas foi através dos jardineiros que isso desmistificou. E tem um documentário, Luiz, chamado Repense. Esse documentário é desse médico, amigo meu, do Ricardo, lá do Rio de Janeiro, um ortopedista de 2 mãos direitas, que ele opera um paciente que tem um problema de coluna, chamado má formação de Chiari. É como se a parte de trás aqui da cabeça entrasse na coluna. E ele faz uma cirurgia, tecnicamente, não tenho o que falar da cirurgia, mas existe uma síndrome chamada síndrome pós-laminectomia. E o cara tem uma dor que não melhora com nada. Com nada, não. Melhora com cannabis. Só que ele precisa, o que melhor dá resultado é a forma inalada. Só que aí nós temos os problemas dos malefícios do cigarro, do papel. Temperatura quente da fumaça, né? Que não tem como falar que isso não faz mal.
E aí o que eles usam? E passa isso no filme. Eles usam um vaporizador, não sei se você conhece, chamado Vulcano, né, que é um vaporizador alemão. O cara coloca lá um pouquinho da planta e infla um balão. Esse balão é destacável. Ele destaca o balão, a fumaça diminui a temperatura e ele inala a fumaça. E foi assim o que deu qualidade de vida para ele. Então a gente não pode nem descartar a forma inalatória como uma via de administração, mas também eu, como médico, eu não posso falar que fumar cannabis é uma forma de tratamento. Fumar cannabis, não tem como falar que a pessoa não vai sentir uma melhora da ansiedade. Né? Não tem como. Eu vejo isso também, como eu te falei, como um problema do preconceito, a consequência. A fumaça, o fumar, é a única forma que as pessoas têm acesso. Se a gente não tivesse tido o proibicionismo e todo esse preconceito impenetrado dentro dessa planta, com certeza a gente já teria com uma forma muito mais tecnológica e muito menos invasiva de poder fazer a inalação, como você falou. Os vaporizadores são ótimos, eu já tive oportunidade de vê-los, experimentá-los, mas ainda são caríssimos e também você precisa ter a cannabis que a gente não tem aqui no Brasil, a cannabis que você sabe quais canabinoides tem ali, em qual concentração. Então, o proibicionismo e o preconceito nos tiram esse direito ou essa oportunidade de saber o que nós estamos fazendo, de consumir aquilo de uma forma mais responsável, tudo. Então, eu também não gosto de fumar, não fumaria se assim pudesse, mas é o acesso que Sim, a estrutura de hoje permite. Então, eu acesso tem, é verdade. Deixa eu só mandar um abraço aqui para minha advogada, claro, a Deb. Né, Deb, ela está falando ainda que ela está tomando umas gotinhas aí. Depois me fala aí como é que você está. Quero saber se você está melhor ou não. Meu irmão também falou essa questão das pessoas próximas. Verdade, Carlos, quando a gente fala de CBD, todo mundo já pensa outra coisa, e não que essa outra coisa esteja errada. Um abraço também à doutora Cíntia, né, a nossa odontóloga aqui do CEP. Então, já falamos do Repense. Agora eu que vou te fazer uma outra pergunta. Você sabe quando foi a primeira proibição da cannabis no mundo? Não vou arriscar dizer que a proibição que eu conheço é a primeira do mundo. Porque a proibição que eu conheço e trabalho em cima de desconstruí-la é a proibição que nasceu nos Estados Unidos na década de 30. Teve uma antes, que é do da taxa da maconha, né? A primeira taxação da cannabis, né? Então eu vou te contar duas coisas que são bem interessantes, né? A primeira proibição da cannabis aconteceu no Egito. Né? Isso tem a ver um pouco com o que você me mandou hoje. E, mais uma vez, sensacional, tá? Sensacional. Então, como é que foi essa proibição? O exército de Napoleão Bonaparte, faz pouco tempo isso, invade o Egito. Né? Invadiu o Egito, e aí a primeira vez que soldados franceses, não foi no Brasil, foi um brasileiro depois na ONU, viu? E a Troise, mas... É o Ian, é o desenhista da Jamba. Ian? É o desenhista e roteirista da Jamba. Isso é mais antigo, de Napoleão. Aí, Napoleão invade o Egito, né, os soldados de Napoleão tomam contato com a cannabis através lá da deusa fechada, não sei o quê, e começam a fazer uso da cannabis. Né? E aí os caras, guerra, cara, levanta, vambora. Aqui os caras, que guerra, que, gente? Chama os caras da Etiópia aí, os núbios, vamos conversar. Para que fazer guerra? Diminuiu muito a agressividade e o ímpeto de guerra dos soldados franceses. Então, Napoleão faz exatamente o contrário. Ele proíbe a cannabis, dizendo que a cannabis, né, ela causa você fica um selvagem. Você fica um cara irracional, você não vai obedecer a hierarquia, você, cara, quase que vira um lobisomem. E eles começam a falar isso de uma forma muito massiva. Né? Acreditam-se até que daí que veio a história que fumar maconha deixa as pessoas revoltadas e loucas, que foi
depois vários filmes que foram feitos nos Estados Unidos depois da década de 30 sobre isso. Se o discurso da ONU está valendo, é o Ian. Isso, que é do Pernambuco, se eu não me engano. É para Pernambuco, Brasil, uma coisa assim, que é um médico, filho de um delegado, que fala que cannabis é igual... Como é que ele fala? Igual heroína. A gente nunca teve heroína tão forte aqui no Brasil, mas ele vai lá e fala com direito de médico, ó, no meio da ONU. Mas isso, se eu não me engano, Ian, foi 60 e pouco. E outra coisa legal, Luiz, ó, eu vou te dar uns negócios. Esse daí é o melhor que tem. Você ouviu falar de um documentário chamado Hemp for Victory? Ah, sim, sim, que era os Estados Unidos mesmo produzindo. Exatamente. Sim. Década de 30, governo Roosevelt, ele acaba a lei seca, né? Cannabis disputando com o álcool no norte, disputando com o algodão no sul, índios, negros, hispânicos e árabes, preferindo ela do que a bebida, lei da taxação da cannabis. 37. Logo depois disso, nós temos o final do cultivo nos Estados Unidos. 38 ou 39. E tudo o mesmo governo, Franklin Roosevelt. Cara, 42, o nome do documentário é Hemp for Victory. Né? Esse foi um filme que o governo produziu para incentivar. Exatamente. Tem 12 minutinhos. É sensacional. Tem no YouTube. Tem facinho de achar. Só que aí veio a Segunda Guerra Mundial. Né? E cadê corda de navio, cadê paraquedas, cadê farda? Era tudo comprado do Japão. Tudo era feito com cânhamo. Tudo era feito com cânhamo. Né? E aí, dá esse pau todo lá nos Estados Unidos, os caras começam a incentivar o governo começa a incentivar as pessoas a plantarem cannabis, a plantar hemp. Né? E aí, assim, isso não tem no vídeo, mas falam, inclusive, não sei se não tem no vídeo não, que o fazendeiro que plantasse cannabis, o filho não iria para a guerra. Né? E no que já estava prestando um serviço. Exatamente, que era para ajudar, teoricamente, na fazenda. E você vê que foi o mesmo governo. Não dá para falar, não, era democratas, mudou para republicano. Não. O mesmo governo, o mesmo presidente, você vê a discrepância que houve. E aí, puxando esse gancho rapidamente, qual foi a ferramenta que eles usaram das duas vezes? Quando eles quiseram convencer a população que tinha que proibir, que era ruim. E quando eles quiseram falar que causa insanidade, que faz você ser porta de entrada para outras drogas e tudo isso, o que eles fizeram? Filmes. Colocaram na TV aquelas peças publicitárias, do Say No, e mostrando aquelas pessoas que fumavam e começavam a tocar piano loucamente, davam uma facada na namorada. Se joga da janela. Nonsense cara, total. Fizeram filmes, audiovisual, tudo. Quando eles quiseram falar, não, pera, planta cânhamo que a gente precisa para ganhar a guerra. Eles fizeram um filme de novo. Então, é isso que a Jamba falou, peraí, a gente precisa fazer ao contrário. A gente precisa fazer produzir esses mesmos conteúdos, contar histórias, mas agora contar histórias de verdade. Porque até hoje a única coisa que a grande maioria das pessoas já teve acesso através dessa mídia que praticamente entra sem pedir licença em você, o audiovisual é tão forte de nos chamar a atenção e tudo, que ele praticamente nos invade, mesmo que você não queira prestar tanta atenção, você absorve aquele conteúdo. E essa estratégia já está usada e reusada e comprovada. É só a gente ver o quão forte é o proibicionismo até hoje. É só a gente ver o discurso das pessoas do governo aí, quando são indagadas sobre o assunto, que é sem pé nem cabeça também. Não existe argumento, de fato, para a gente continuar apoiando o proibicionismo da forma que ele é hoje. Mas os argumentos que essas pessoas, que é praticamente um terraplanismo, usam, são esses argumentos recalchutados, que pelo que você disse, foi desde lá de Napoleão que ele quis. Napoleão. Né? Então, ou seja, é isso que a gente, se fosse mais rico, tivesse mais acesso, a gente estaria produzindo também tudo ao mesmo tempo.
quadrinhos, filmes, novelas, porque o que a gente precisa fazer para alcançar esse objetivo de tirar isso da cabeça das pessoas de que cannabis é ruim, a gente precisa bombardear as pessoas de conteúdo responsável, conteúdo com base científica, bem feito, sabe, bem intencionado principalmente, porque tudo que veio aí até hoje era tudo menos bem intencionado. O Lucas aqui está falando, tem esses vídeos no documentário da Super Interessante, tem mesmo. Que é muito bom esse documentário. Muito bom, chamado Maconha. É um DVD, o meu emprestei, imagina, né? Nunca mais, né? Nunca mais. O meu já era um emprestado, talvez fosse o seu. Que foi descendo assim. Pode ser. Entendeu? Mas sensacional esse vídeo. Deixa eu só mandar um beijo para a Mar da Tua Maninha, que fazia tempo que ela não aparecia aqui. Lucas, obrigado aí pela participação e realmente a Super Interessante, ela tem algumas matérias assim bem interessantes a respeito do uso medicinal dessa planta chamada cannabis. E o bacana, Luiz, que é assim, muito interessante o trabalho que vocês estão fazendo de conscientização, né? Eu não conheço nenhuma outra iniciativa que tenha feito isso, né? Parabéns à The Green Hub, que identificou isso rapidamente e está acelerando vocês, né? E ao Sechá, que a hora que a gente viu, acho que tem tudo a ver com o Sechá, né? Vocês estão, deixa eu ver aqui, doutora Cíntia, tem muitos famosos hoje, dão depoimento que fazem uso. Alguém da família, verdade, doutora, verdade. Hoje tem bastante, tem um Fogaça aqui no Sechá, foi uma das matérias líderes de audiência. Então, eu acho que essa parceria, né, Jamba e Sechá, né, cai como uma luva, né? Nós temos um veículo, né? O Sechá é o maior veículo de informação na área de cannabis para uso medicinal, agronegócio e legislação, né? A gente tem essa missão de a gente procurar o acesso, de estar em cima, né, de tudo isso, e a Jamba vem, né, com todo esse know-how, com toda essa criatividade. Espero que a gente consiga evoluir com outros projetos também dentro do Sechá. Essa do filme aí, Luiz, é uma coisa bem interessante, né? A gente tem, né, até o Emílio Figueiredo ficar bravo comigo, né, quando eu falo, agora não fica mais, quando eu falo que a gente tem seres folclóricos, né? Isso porque ele é um deles, mas é verdade, a gente tem uma galera desde lá de trás, cara, brigando aí para acabar com essa demonização do THC e da cannabis, e a gente precisa respeitar essas pessoas, elas têm que ter o lugar garantido agora. O Sechá é sensacional, doutor de informação, estou começando a minha caminhada agora, estou muito grato por falar. Isso é tudo muito importante, né? Uhum. É o que eu estou lendo aqui, eu fiz o computador aqui para eu ler, sem precisar ficar lendo, sem ficar fazendo assim para ler. Mas não sei o que acontece, que ele nunca funciona. Ele funciona até às 6 horas da tarde, 6h30. Pelo celular aqui ele vai passando e essas coisas que o pessoal vai falando já nem passa às vezes eu me perco. Então, o próximo lançamento da Jamba agora vai ser aquilo que você me mandou, o trailer, mas vai ser um quadrinho estilo filme, começo, meio e fim, certo? Isso, é uma graphic novel. Vou usar então agora para puxar a sardinha um pouco e falar um pouco sobre esse projeto. O que a gente está fazendo lá é uma história em quadrinhos bem completa para tentar contar a história inteira. Então, desde a parte egípcia, porque como é uma mãe negra, então a gente quer que ela também perceba que a cannabis fala com a ancestralidade negra dela, porque foi uma planta que foi muito ricamente utilizada pelos egípcios de formas incríveis, né? E aí agora que a gente está de fato debruçando em cima dessa pesquisa, vendo os papiros de Ebers, aquelas coisas todas que foram encontradas com os registros médicos. Papiros de Rasmussen, terceiro. São incríveis, é uma coisa, é muito legal. E aí a gente quer contar isso tudo, que primeiro, a proibição, 1932, 90 anos. O uso da cannabis registrado, China, Egito, tudo, 2.000 anos antes de Cristo, 2.500 anos antes de Cristo. Então, ok, a cannabis já existe há bastante tempo.
a outra coisa, o outro estigma que tem que ser quebrado é que maconha, essa palavra, maconha. Maconha é o quadrado que o pessoal vê na biqueira, vê na mão do noia, e não liga que é uma planta, é uma coisa antiga, é uma coisa que está sendo utilizada dessa forma agora, mas porque ela já está presente na sociedade há muito, 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 muito tempo. E aí a gente quer contar essa história desde lá. Então, vou contar mais ou menos a história que tem no trailer, que é o enredo, o argumento todo da história que a gente quer contar. Essa mãe, ela está desesperada porque ela tem um filho com síndrome de Dravet, ocasiona diversas dezenas de convulsões por dia. Ela está vendo esses medicamentos, os medicamentos que ela usa tradicionais, funcionavam no começo, mas cada vez funcionam menos, e aí a condição daquele filho dela está piorando, piorando, piorando. Aí no momento que ela está de tentar reconectar com uma fé cristã que ela tinha, que também, na verdade, nem é dela, né? Uma fé dos hebreus, que, enfim, não conversa com a ancestralidade negra dela, mas ela tem aquela religiosidade cristã, ela reza pedindo por um milagre para o filho dela, e aí a partir daí ela passa a receber uma visão, uma vivência com a deusa Sexhat, que fala, você é uma das nossas filhas, então venha que eu vou te apresentar para a nossa cura. A cura deve pertencer a todos. E aí, vendo os historiadores egípcios falando sobre a história da Sexhat, que a Sexhat ela é a patrona da agricultura e dos conhecimentos. Então ela era uma pessoa, não um deus, né? Ela era uma pessoa física, uma pessoa que existiu, que cuidava do conhecimento registrado, tudo, e tinha o conhecimento para guiar as colheitas a ter mais produtividade. E aí esse historiador, ele faz uma narrativa em cima da Sexhat que é sensacional. Que os hieroglíficos que contam a história da Sexhat e como ela veio se tornar dessa maneira, descrevem ela dando uma flor ao primeiro faraó. E aí, a partir dessa conversa, que foi quando ela passou o conhecimento para o primeiro faraó, simbolizado através da entrega dessa flor, aquele faraó teve uma iluminação, ele conseguiu entender, conversar com os deuses. Os faraós eram pessoas, mas praticamente semideuses, porque os egípcios entendiam que eles acessavam o mundo dos deuses e conversavam com eles. E o primeiro de todos os faraós, diz a lenda, como disse um egípcio, que ele recebeu a flor da Sexhat para alcançar este lugar de conhecimento, de consciência, poder falar com os deuses. E a Sexhat é representada com uma folha de cannabis imensa. Flor na cabeça. Então, ele deduz que ela foi uma experiência com uma flor de cannabis, provavelmente rica em canabinoides, e aí aquele primeira pessoa egípcia que se tornou o primeiro faraó teve uma experiência que todas as pessoas que consomem cannabis já conhecem, uma experiência de que você se sente, você se conhece, você busca um autoconhecimento, enfim. E aí ele começou uma dinastia, um sistema de governo no Egito que foi de extremo sucesso. E aí a cultura cristã, ocidental, depois até de uma forma revertendo o papel do matriarcado, da mulher, dando para o homem a condição, a vida e o conhecimento para que ele possa, né, foi deturpado como se fosse a planta, a fruta que a Eva deu e acabou sendo a razão dos pecados que trouxe tudo. Mas para a cultura egípcia, esse foi um momento lindo, foi um momento que iniciou toda a história de sucesso daquela civilização, e a cannabis está intrinsecamente ligada com essa história. E com, logo, a história de todo o povo negro, todo o povo descendente, afrodescendente. Então, essa personagem recebe a visita da Sexhat e começa a receber através dela a motivação, as primeiras informações para ela buscar ali na vida real informações, conversar com os médicos, conversar com advogados, tudo. E aí a dificuldade que ela passa, cada obstáculo para poder chegar lá, a gente vai usar como oportunidade para mostrar para as pessoas os absurdos que a proibicionismo traz para a nossa sociedade hoje em dia, tirando o acesso a tratamento de crianças, não só crianças, mas crianças, né?
E aí, a partir daí, enquanto ela vai aprendendo e se surpreendendo com aquilo tudo, a gente vai educando o leitor, e esse vai ser um roteiro muito rico em informações, ao mesmo tempo que é uma história que as pessoas querem saber, querem acompanhar, querem torcer por essa mãe e torcer por esse filho para que ele se desenvolva, para que aconteça tudo bem. As pessoas também querem aprender sobre qual que é o caminho. Se eu quero me tratar com cannabis, mas eu não tenho dinheiro, não tenho acesso, eu moro na comunidade, eu não tenho tempo para correr atrás disso, eu não conheço nenhum advogado. E aí? A gente vai contar essa história. E aí? O que você precisa fazer? Quem que você precisa correr atrás? E eu acho que, pô, eu ouvi de uma pessoa que eu gosto muito recentemente, falando sobre esse trabalho, é uma utilidade pública. Esse tipo de história tem que ser contada como utilidade pública, porque as pessoas têm que saber, né? Obrigado pelo espaço. É um serviço social, entendeu? É um serviço social, não tenha dúvida. E assim, olha, eu vou falar, para quem já viu o comecinho, vocês vão gostar dessa história, gente, porque a história é muito bacana, muito bem desenhada. Eu, pelo menos, assim, daquilo que eu li lá nos 5 minutinhos, né, deixou assim, um gostinho de quero mais. Deixa eu mandar aqui um abraço para 2 pacientes, meu e o Cinho, né, que essa hora deve estar um pouco preocupado, porque o dia da cirurgia dele está chegando, né, e o Cinho, vai dar tudo certo, fica tranquilo. O outro paciente meu é o Michel Falqueiro. Michel, você não vai conseguir me fazer rir, não adianta, eu sou bem controlado, eu sei que você está me mandando o zap, mas fica tranquilo, eu vejo o zap enquanto eu estou assistindo, porque aparece, viu, Michel? Mas eu sei que você está melhor, ajudei na sua cura, mas você precisa voltar para continuar o seu tratamento. Ian, é verdade, 1830 foi Brasil, 1930 e poucos Estados Unidos. Mas o Napoleão vem antes disso. Mandar um beijo para minha esposa, Fabiana, não sei se ela já estava aqui faz tempo ou não, é agora que eu estou vendo, e ela gostou, está falando aí que ela gostou desse projeto, está te desejando muito boa sorte. Fá, chegando em casa, eu vou te mostrar. Você deixa, né, Luiz, eu mostrar aquele trailer para minha esposa? Depois eu mando um impresso para você. Cara, só se for autografado, senão não quero. Pelos artistas, eu fiz. Eu Luiz, só apoiei, construí. Você é o Walt Disney da Jamba. A Walt Disney também não sabia desenhar nada, cara. E, o Ian tá pedindo para eu falar pro pessoal ir no Instagram. No Instagram a gente vai soltar o trailer lá, algumas cenas, e aí em breve a gente vai soltar o trailer lá para todo mundo conhecer a história. Então, aos 29 pessoas da audiência no momento, sigam lá Jamba Studios no Instagram. Eu acho que está até aparecendo porque eu entrei nessa live através do Instagram da Jamba. E aí, mas além fala de novo o Instagram da Jamba. Jamba Studios. Jamba Tudo junto. Studios. Jamba Studios. Jamba Studios. E aí é só olhar também quando você vai ali na timeline do Sechat, os únicos que são cartoon desenhado, tudo são os posts sobre a Jamba. E aí lá você também pode ver os quadrinhos que a gente está lançando para o Sechat, das notícias ilustradas, e conhecer um pouco mais do trabalho que a gente vem fazendo. E o trailer vai sair lá. A gente espera, inclusive, avisando ao Marcel da Green Hub, que mandou uma figurinha aí. Marcel, quero lançar o quadrinho no evento das startups da Green Hub, vamos fazer um negócio bonito e poder mostrar para as pessoas essa história que é um primeiro passo, é um passo pequeno, mas ele vai ser um produto lançado em português, inglês, espanhol. A gente vai jogar essa história aí aos 4 ventos para poder comunicar para as pessoas e aí ir com a peixeira. A gente está se dispondo aí com a peixeira, dando a cara a tapa, entendeu? Isso é uma coisa que eu queria falar antes, quando você mencionou o Emílio, tudo. O primeiro ato de luta contra esse preconceito específico, que é o da cannabis, é o que nós estamos fazendo, de dar a cara, de sairmos do armário em relação a defensores, eventuais usuários de cannabis. Então a gente precisa primeiro mostrar que a comunidade de usuários, pacientes, médicos, prescritores não são maconheiros conforme demonstrados nos filmes que as pessoas viram. Nós somos pessoas produtivas, estamos trabalhando para mudar o mundo, desconstruindo preconceitos, produzindo arte,
fazendo negócios, gerando empregos, a indústria da cannabis do ponto de vista do uso industrial parece bom demais até para ser verdade, porque usa menos água que o algodão, recupera o solo, sequestra mais carbono do que qualquer outra massa verde conhecida. Então, a gente tem a responsabilidade da nossa geração, eu particularmente, como uma pessoa que infelizmente só tive acesso ao jeito errado, a gente tem a responsabilidade de agora trabalhar para que a sociedade tenha acesso a um uso correto da cannabis, responsável, como você disse mais cedo, e sem preconceitos. Não quero mais ouvir essa história de que o usuário de cannabis é improdutivo, é doidão, porta de entrada para outras drogas. Pelo amor de Deus, a gente precisa... É terraplanismo, pessoal, é terraplanismo. A Rebeca, né, colocou o Instagram de vocês, né? A Silvana, algumas pessoas aí já estão acompanhando, espero que a gente consiga bombar, que a nossa audiência maior acaba sendo depois. Você vê lá no IGTV do Seixá, você vai ver que tem bastante gente. Aí, legal. Entendeu? Que isso fica gravado, então isso vai ficar. Doutora Silvana, existe algum curso para prescritores? Doutora Silvana, existe. Dá uma olhada lá no site do Seixá, que a gente tem várias matérias lá sobre cursos. Cara, um monte de gente mandando, né? Boa sorte. O SEC vai dar esses cursos, Cíntia, né, doutor? O SEC vai dar esses cursos no Academy, né? Não sei como é que está isso agora. Né? Eu acho que não está pronto ainda, porque eu só sou da clínica do SEC, né? Eu não estou no resto, então eu não sei. Mas que está rolando, já tem lá no... Importantíssimo também. Pensa no preconceito na comunidade médica, né? Sim, quantas pessoas não são salvas por causa disso, por medo dos médicos. Às vezes eles até sabem que é melhor, que causa menos efeitos colaterais, que vai ter efeitos milagrosos na patologia daquela pessoa, mas aí tem, porque o CRM não se posiciona, e aí vocês ficam reféns de, poxa, vai perder o CRM por causa de uma prescrição. E a educação é o melhor. Não tem jeito. A única forma de acabar com o preconceito é a educação. Você estava falando da planta, né, que foi entregue lá que a deusa Seixá entregou para o faraó, né, que muita gente olha isso como o fruto proibido que foi entregue para Eva. Eu vejo mais como as tábuas da salvação que foi entregue para Moisés, né, os 10 mandamentos, só que é um mandamento só. É só ver o quão bem o Egito se saiu. O Egito se saiu muito melhor do que a gente em termos de sociedade, de longe. De longe. A gente tem uma sociedade doente. E tudo isso, o jeito de se fazer certo, está lá. Está no passado, já está escrito. Comunidades africanas, os egípcios em particular, já fazem do jeito certo há tempos. Faziam, foram dizimados, né? Mas enfim. Então, a minha ideia já tem flúor na pasta de dente, tira o flúor da água, coloca CBD, que eu acho que vai funcionar muito melhor. E tem uma coisa bacana que é a Cidinha da Cultive, né? Meus parabéns à Cultive aí que conseguiu, né, o HC de cultivo coletivo. Parabéns, Cidinha, maravilhoso. Renata. São pessoas assim iluminadas. A Cidinha não é desse planeta, meu. Cidinha é sensacional. Mas a Cidinha fala uma coisa, que ela fala que o nome maconha está errado. Né? Que o nome certo devia ser boaconha. Porque a coisa já começa com má, então já traz o estigma que é uma coisa ruim. Né? Eu queria que mudasse. Essa planta, ela deveria chamar boaconha. Cidinha, um beijo aí para você, parabéns por tudo aí. Luiz, estamos chegando nos nossos 5 minutos finais da live. Boa, cara, passou rápido. Foi um sucesso, viu só, cara? Que legal. Uma coisa muito bacana. Mandar uma pergunta para a doutora Cidinha, que ela vai adorar responder. Vai lá, Cidinha, brilha aí. Nesses últimos 5 minutos que nós temos, tá? Primeiro, te agradecer pelo seu tempo. Agradecer de você doar esse tempo para nós aqui do Seixá, para fazer essa live. Pela sua iniciativa em levar a educação de uma forma lúdica, de uma forma acessível às pessoas. É muito mais fácil
ler um quadrinho do que ficar lendo artigos. Então, meus parabéns, te desejo toda a sorte do mundo, entendeu? Que a Jamba seja uma estrela internacional por isso. Parabéns a The Green Hub aí, por estar acelerando. E parabéns ao Seixá, né? E aí me incluo nisso também, por essa parceria muito bacana, né? Que eu acho que só vai acabar melhorando. Então, o microfone do Seixá é seu. Cara, você tem 5 minutos para falar o que você quiser. Cara, bom, muito obrigado pelo espaço. Eu acho que, para mim, pessoalmente, para as pessoas que me conhecem, que estão aqui assistindo e que sabem o papel que a cannabis tem e teve na minha vida, os bons e os ruins que ela trouxe, e aí eu ter a oportunidade hoje de estar conversando nesse espaço, com pessoas assistindo, com um cara que nem você, que é um neurocirurgião respeitadíssimo, respeito muito o seu trabalho, e aí agradeço muito pelo trampo que você está fazendo pró-cannabis, acreditando, pesquisando e derrubando preconceitos também. Você é um cara que está, sem saber, fazendo o que a gente está também batalhando para fazer, que é quebrar barreiras, quebrar preconceitos. Então, para mim é uma coisa muito grande, porque marca eu poder ter esse espaço para falar sobre cannabis e levar a parte boa da história para frente é uma coisa incrível. E a Jamba, por ser o que ela é, por ter as pessoas que ela tem, a forma como essa história está sendo contada, tudo que eu estou aprendendo sobre a história dela, sobre a história da ancestralidade dela, de como a comunidade negra utilizou ela no Egito, os chineses, os indianos, é uma coisa incrível, é muito rico, é muito legal e é um passo muito grande para mim, eu estou muito feliz. E pedir para as pessoas engajarem o conteúdo bem intencionado sobre cannabis. A gente precisa fazer um rebranding mesmo dessa planta, porque essa marca que foi dada a ela, que é a maconha, do mesmo jeito que foi marihuana nos Estados Unidos, pensado por brancos americanos para que fosse um nome hispânico que causasse xenofobia quando as pessoas lessem, né? Vamos mesmo derrubar. O nome da planta é cannabis. Você não chama boldo de outra coisa, você chama boldo de boldo, você chama, sabe? Então é cannabis. E aí e é isso que ela é. Ela é como o boldo, ela é como a camomila, ela é como qualquer outra planta. A gente precisa, né, deixar os cientistas estudá-la, a gente precisa deixar os neurocirurgiões verem o que ela faz no cérebro, porque é inegável. Isso já está sendo usada desde sempre, desde antes de existirem leis, desde antes de existir a sociedade, a democracia que a gente conhece, ela já existia, ela já estava aí e antes de inventarem um preconceito, né? Quando não existia a palavra preconceito no mundo, todo mundo usava a cannabis. Pois inventaram o preconceito, seja ele por raça, por credo, por qualquer outra coisa. Sim. Virou. E aí vamos parar de usar ela como uma ferramenta de encarceramento em massa da população negra e pobre, porque jovem. Esse é o projeto do proibicionismo e ele está muito bem, obrigado. Há umas semanas atrás, se você olhar, bem, daqui a pouco vão desligar a gente, mas entrou um pai, cara, entendeu? Desesperado, o filho dele foi preso com 30 gramas de cannabis, entendeu? Jovem, negro, carteira assinada, enfim, cara. São os absurdos, né, que a gente tem, né? Infelizmente, as nossas jabuticabas podres do Brasil. E se Deus quiser, com a ajuda da Jamba, do Seixá, The Green Hub, de todos, a gente vai sair dessa. Luiz, mandar só o último beijo para a Renata, que é minha cunhada, para a Vanessa, esposa do Romeu, um beijão, Vanessa também com saudades, e para a Magda, mãe da Camila, que se esforçou ao máximo para educar essa menina e conseguiu o melhor que pôde. O Laerte, que é um médico amigo meu que trabalha aqui. O Gilberto Castro, conhece o Gilberto, Luiz? Não conheço. Não, você precisa conhecer o Gilberto. O Gilberto é o cara que merece uma história em quadrinho, porque ele tem esclerose múltipla, entendeu? Um cara que planta, entendeu? Ele tem uma planta de manhã, uma para tarde, outra para noite. Quase foi preso, a polícia invadiu a casa dele. Não, cara assim, meu, depois dá uma olhada. Gilberto, chama a Jamba. Gilberto Castro, cara, entendeu? Esse cara aí
Entendeu? Você vai Chama a se Jamba, identificar Gilberto. com ele, Luiz. Você vai se identificar. Depois eu passo, faço a conexão com vocês aí. Mesmo que no Role Quadril, o Gilberto é um cara que vale a pena Não, conhecer vai. por ele, meu cara. Vamos contar a história dele de todas as formas. A Jamba quer Cara, ser um espaço para essas histórias serem contadas multiplataforma, de todas as formas. Então, Gilberto, chama a Jamba lá, vamos conversar, conta a sua história. Eu tenho certeza que ela vai ser útil para bastante gente. e Luiz, também fica aí, tá? Meu agradecimento. Se eu puder contribuir de alguma forma, estou à disposição da Jamba. Vamos Tô lá precisar, no viu? Vou te chamar Seixas. depois. Cara, à Vou te chamar. disposição. Entendeu? Espero ter você aqui com a gente outras vezes, né? Mandar, o Gilberto já está seguindo vocês. Mandar um beijão pro meu filho Enzo, que eu tenho certeza que está me seguindo, para minha esposa Fabiana, minha mãe Leda. Família grande, cara. Senão eu não garanto audiência, eu não garanto meu emprego aqui, não. Então, e Luiz, terça-feira que vem, assiste minha live de pergunta e resposta para você ver as perguntas que vêm. Vou fazer algumas bem absurdas também para deixar o pessoal. Porque tem cada. Cara, Né? E são vai perguntas ser que existem, né? Problemas que existem, né? Sim, vai ser um prazer. Luiz, gente, Valeu, pessoal. abraço, tchau, tchau. Valeu.